Olá, gente, boa noite. Começar aí mais uma aula de física aí para o segundo ano. Vamos tratar hoje das dilatações térmicas. Dos sólidos, certo? Dos sólidos que dividem-se em três tipos: linear, superficial e volumétrica. Linear tratando de comprimento, superficial tratando de área e volumétrica de volume, como o nome é sugestivo. Nesse primeiro vídeo vamos ver como ocorre a dilatação linear, certo? Vamos ver como ocorre a dilatação linear e eu vou aplicar um exemplo para vocês. A dilatação linear. A dilatação linear, como eu falei há pouco, ela ocorre no comprimento, certo? Ou seja, apenas em uma dimensão. Vocês sabem que a gente tem na maioria das coisas duas dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Dilatação linear só ocorre no comprimento. Suponha, você tem uma barrinha de ferro, uma barra de ferro. Você coloca ela sobre uma chama por um determinado tempo, certo? Ela vai aumentar um pouquinho, quase imperceptível, certo? Esse pedacinho aqui é a chamada dilatação, certo? No caso linear, que vai ocorrer apenas no comprimento, certo? A barra fica um pouquinho maior, apenas isso. Pronto. Diante disso, a equação que define a dilatação linear, a equação, ela é dada por ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT. O que significa cada um? ΔL vai ser a dilatação, aumento. Ele pode perguntar, determina a dilatação de uma barra de ferro. Ou pode perguntar, qual o aumento numa barra de ferro submetida a temperatura tal? Certo? Esses contextos assim. Certo? Quanto dilatou uma barra de alumínio submetida, uma barra de alumínio de 5 metros submetida a temperatura tal? Ok? Esse aqui vai ser o comprimento inicial. Esse aqui vai ser o seguinte, coeficiente de dilatação linear. O que é isso? É uma característica do material. O ferro tem um coeficiente, o alumínio tem outro, o ouro tem outro, o cobre tem outro. Isso aqui é uma característica do material, certo? E aqui vai ser a variação de temperatura. Como a gente sabe, variação é a temperatura final menos a inicial, certo? Que implica temperatura final menos temperatura inicial, certo? Vamos a um exemplo. Pronto, isso aqui é o cálculo da dilatação. Só que volta aqui. Você tem o ferro inicial, bota ele no fogo, ele aumenta um pouquinho, né?
Vamos supor que aqui seja 10 centímetros. Ó. Aí tá aqui, fervendo. Aí ele vai aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse aumentozinho aqui é chamado ΔL, certo? Quando você soma o 10 com o ΔL, você vai ter o comprimento final, né? Quando você tira do fogo, você vai ter um comprimento, que é essa soma. Então aqui, ó, vai ser o comprimento mais o aumento, ou seja, aqui é o comprimento final. Ó. Comprimento final, o inicial, que é o que está aqui, ó, mais a dilatação, que é o aumentozinho que ocorre. Comprimento final, aqui é o comprimento inicial, como mostrei aqui, e aqui é a dilatação ocorrida. Dilatação. E aqui o comprimento inicial. Aí tenha cuidado com o que a questão pede, certo? Ele pode pedir somente a dilatação ou pode pedir qual comprimento ficou após ser submetido a um aquecimento, né? A tal temperatura, tudo isso, ok? Vamos a um exemplo aí da dilatação linear no cálculo. Vamos lá. Vamos lá, dilatação linear, certo? Um fio de cobre de 100 metros sofre um aumento de temperatura de 10 graus. O coeficiente de dilatação linear do cobre é de 17 vezes 10 elevado a menos 6. A variação do comprimento. Ó. Ele tem o que? Um comprimento inicial. Sofre um aumento de 10 graus. O coeficiente de dilatação linear é o alfa, né? E é da variação do comprimento. Variação do comprimento é qual foi aquele pedacinho que aumentou? Certo? Aí vamos aplicar a equação. ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL, 100 vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes 10 da temperatura, certo? Aí você tem, vamos multiplicar aqui, ó. Lembrando que isso aqui está em metro, né? Ó, metro. Aqui a gente tem uma série de alternativas, né? Cuidado com isso aí, meu. Cuidado com isso aí. Vamos multiplicar aqui, ó. Esses três. 17 vezes 100, 1.700. Vezes 10, 17.000. Vezes 10 menos 6. Isso aqui, ó, é uma potência. Você tem que resolver. Vê só. Como o expoente está negativo, você vai inverter. Tem um implícito aqui. 1 sobre 10. E o 6 positivo. Fechou? Aí aqui, ó. 17.000. 1 elevado a 6 dá 1. Certo? Vezes 17.000, 17.000. 10 elevado a 6. Não precisa você estar se matando fazer conta. Bota 1 e 6 zeros. Pronto. Cortou 3. ΔL. 17 dividido para 1.000. Ó. Não dá. Dá quanto aqui, ó? 17 a 1.000. Sobra 700. Não dá. 0,017. Certo? Como está em metro aqui, foi em metro. Aí você olha para a alternativa, não tem. Em metro só tem 100,17. Nada a ver.
1,7 também não. 17 não. Aí tem centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Se você multiplicar isso aqui por 100, vai dar 1,7 centímetros. Também não tem. Se você multiplicar por 1000, que é milímetro, aí sim. A questão, ela foi traiçoeira. Ela botou várias medidas aqui. Você chegou aqui, ó. Não tem em metro. Por que em metro? Porque inicialmente está em metro. Então o final é em metro. Não tem alternativa em metro. Em centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Multiplica por 100. Tem em centímetro? Não. Mas tem milímetro. Por 1000. Deu. Certo? Pronto, pessoal. Então, se a questão tivesse pedido o comprimento final, qual o comprimento da barra, né? Após essa temperatura, aí você iria somar 100 com esse aqui. Mas ele pediu só a variação. Ele não pediu o comprimento final ou o comprimento da barra após o aquecimento. Certo? Então fechou. Dilatação linear é isso aí. Certo? Fácil demais.